Vamos para um ponto que vocês vão ver. O peso disso na corrida eleitoral. Preços internos do diesel e da gasolina já estão defasados em relação aos que eram praticados ou que vêm sendo praticados no mercado internacional. Pressão sobre a Petrobras, Raquel? Vamos lá, William. Nas últimas semanas, a Petrobras trouxe boas notícias para o governo, porque o mercado internacional de petróleo estava favorecendo a queda dos preços dos combustíveis. Agora parece que o cenário mudou. Segundo a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a ABICOM, o óleo diesel já apresenta defasagem de 11% em relação à paridade internacional. Em reais, a diferença é de 62 centavos por litro. Já a gasolina está 9% mais barata aqui do que a média dos preços praticados lá fora. Defasagem média de 32 centavos por litro. Se essas diferenças persistirem, a Petrobras precisaria, tecnicamente, subir os preços em meio à campanha eleitoral. Só hoje, a cotação do petróleo tipo Brent subiu mais 1%, com o barril cotado a $94. A alta da commodity é reflexo da queda na produção diária determinada pela OPEP, que reúne os maiores exportadores de petróleo do mundo. É o maior corte de produção praticado pelo cartel desde a pandemia da Covid-19. A situação só não é mais complicada porque o real se valorizou depois do primeiro turno das eleições com a vitória desse Congresso de centro-direita. Mas nessa quinta-feira, o dólar subiu cerca de 0,5% para R$ 5,20, William. Raquel, volta para o seu lugar para a gente projetar o nosso convidado, o professor Carlos Mello, cientista político lá do INSPER. Carlos, você acha que alguém vai mexer em política de preço da Petrobras nesse momento? Você percebeu a ênfase que a Raquel deu ao tecnicamente? A Raquel não dá ponto sem nó não, viu, Carlos? A gente contracena com a Raquel todo dia, ela não dá ponto sem nó. Exato. Esse tecnicamente não foi por acaso. Né? Tecnicamente é necessário aumentar. Agora, como que você vai tirar, né, das mãos do presidente da República, que em tese, né, é o acionista majoritário, não ele, mas a União, né? O argumento que ele vem utilizando ao longo dessa campanha toda de que a gasolina no Brasil é a gasolina mais barata do mundo, etc. Claro, sem comparar salários mínimos de um país com o outro. Mas, de fato, é. Por conta do quê? Por conta dessa defasagem. Tecnicamente, né, isso é forjado. Tecnicamente, isso não é natural, isso não é qualidade de política pública, de política econômica, cambial, o que quer que seja. Mas foi forjado politicamente. Eu duvido que seja possível, ao longo da campanha eleitoral, mexer nisso. Agora, sempre tem o dia seguinte. Você se lembra, William, porque nós temos idade para isso, do plano cruzado. Eu lembro. Os preços logo depois da eleição de 1986 foram descongelados. Ali foi o desastre do governo Sarney. Né? Isso pode ocorrer. William, só trazer uma informação complementar. Dentro da Petrobras, quem decide o preço praticado são 3 pessoas, é um comitê formado pelo Caio Mairo Paes de Andrade, presidente, o Rodrigo Araújo, diretor financeiro, e o Cláudio Mastella, diretor de abastecimento. Teoricamente, o Caio Mairo Paes de Andrade seria voto vencido se essa defasagem persistir, mas os rumores na Petrobras já são de troca de diretoria. É o que a gente começou o programa falando disso, utilização da máquina, não tem... por outros instrumentos, é uma estatal, mas enfim, é a mesma coisa. Tecnicamente não combina com política, certo? Combina. A gente está assistindo essa utilização, não é de agora, não é nessa campanha, né, William? Isso aí já desde o final do ano passado, isso aí com a PEC das bondades, isso aí tem uma cronologia disso, né? E a Petrobras se insere nesse sistema. Então, para arredondar, que nós estamos indo para os finalmente dessa edição, Carlos Mello, é possível estabelecer... Eu não gosto dessas relações
casuísticas mecânicas, então isso, aquilo, sempre acontece alguma coisa no caminho. Preço do combustível e o que parece ser neste momento um embalo, né? Um impulso, um momento, né? Um momento aí entendido como uma categoria política inclusive, por parte da campanha do presidente Bolsonaro. Você estabelece essa relação? Pouco. Teve papel importante, sim, num determinado setor do eleitorado, a faixa de 3 a 5 salários mínimos, afetou pouco os mais pobres, né? Pelo menos diretamente afetou muito pouco, nós vimos isso. Também o auxílio emergencial, mas eu acho que o que afetou mesmo, o que deu um embalo mesmo, e a Raquel colocou isso muito bem, foi o recrudescimento do antipetismo. Antipetismo continua sendo a principal categoria? Essa foi a grande questão, né, que surpreendeu, né, a abertura das urnas e que não foi captada, né? Não foi captada por grande parte do jornalismo, da análise, da própria campanha do PT, do Lula também, todo mundo. E eu também aqui inúmeras vezes, né? É uma campanha em que o antibolsonarismo é maior que o antipetismo. Se revelou maior, de fato, mas a distância entre esses sentimentos imaginou-se que seria muito maior. Para encerrar, Raquel, como você não dá ponto sem nó, a última palavra é a sua. Sobre o antipetismo. William, eu acho que a população brasileira ainda tem muito marcada, principalmente aqui no Sudeste, os escândalos de corrupção e o desastre do governo Dilma Rousseff. Se quiser convencer a população daqui do Sudeste, o PT vai ter que fazer mais. Carlos Mello, cientista político, professor do INSPER, nosso agradecimento caloroso pela sua participação. Obrigado, volte sempre, boa noite. Sempre um prazer, William. Raquel, muito obrigado, boa noite. Caio, igualmente, obrigado, boa noite.